Então, como já me apresentaram, eu sou a Júlia, sou de Lamego, tenho 41 anos e hoje vou partilhar um bocadinho com vocês como é que Jesus entrou na minha vida, ainda há relativamente pouco tempo, e realmente como é todo poderoso, como Ele é mesmo a bondade infinita e sobretudo como tem uma paciência e não desiste até nós voltarmos para casa, como a história do filho pródigo que ainda ontem ouvimos. Eu nasci numa família católica, com avós que rezavam terço, pais também que rezavam terço em casa com os filhos, que nos deram e colocaram-nos na catequese e nos deram tudo à nossa disposição para crescermos, tanto na vida espiritual, como nas restantes partes da vida, como nos estudos, em tudo o que quiséssemos. Eu tive todas as oportunidades para isso. Então eu frequentei a catequese até ao crisma, fiz com 15 anos. Mas desde essa altura, o meu catolicismo reduzia-se à missa de domingo, mais tarde passando para a missa vespertina, para não incomodar os planos de domingo. Não é culpa dos meus pais, não é da educação que me deram, foi realmente uma opção minha, nunca participei desde os 15 anos em nenhum grupo de jovens, nada, recusava-me, não me atraía minimamente esse tipo de atividade. E estar na igreja era mesmo só ir à missa, e sem perceber muito bem também o mistério e a grandeza do mistério e do sacramento e da Eucaristia, sem perceber muito bem. Fui estudar para a universidade, tirei uma licenciatura em ensino de matemática na Universidade do Minho, em Braga, e esse período, esses 5 anos, ainda me afastaram mais de Deus, ou melhor, eu afastei-me, não é? Porque eu tinha o objetivo de estudar, de fazer aquele curso, de ir trabalhar e de ganhar dinheiro, de ser independente. O mundo passa-nos muito essa mensagem, não depender de ninguém, de nada, nem de pais, nem de homem que me sustente, etc. E eu tinha essa mentalidade. E esforcei-me e tirei realmente e consegui, comecei a trabalhar e continuava a ter uma ideia de Jesus, de Deus, muito distante, muito impessoal e até posso dizer uma indiferença religiosa. Realmente eu não procurava mais nada, não podia não procurar Jesus, mas também não procurava rigorosamente mais nada, nem protestantismo, nem nada me interessava. Eu era mesmo autossuficiente, como hoje o Sr. Padre também falou, e falou-se já tanto nisso. Eu queria ser autossuficiente, achava que eu podia resolver os meus problemas todos, ainda ajudar alguns a resolver os problemas deles, mas sem permitir que Deus entrasse nas minhas escolhas. Nunca me lembro de ter pedido ajuda a Deus para encontrar um marido ou até para me escolher o curso, nunca. Portanto, as minhas forças chegavam, baseava-me em mim unicamente, no material, digamos assim. E depois, até 2008, portanto, comecei a trabalhar em 96, até 2008 a vida continuou sem perturbações nenhumas, tive uma vida muito calma, muito boa, com emprego, com amigos, com escolas boas onde trabalhava, com bons alunos, a nível material com tudo que vocês possam imaginar, casa, carro, férias, passeios, amigos, uma vida que o mundo chama de boa, classifica de boa, e eu achava que era feliz, que ali estava a felicidade, ao ponto de até viver uma relação durante 7 anos, que a Igreja Católica não aprova, uma relação imoral. Eu vivi com uma pessoa durante 7 anos, sem o sacramento do matrimónio, e na minha presunção, com o meu orgulho, eu achava que estava correta, que Jesus queria isso para mim, então eu era feliz, não havia nada de mal, a Igreja é que estava ultrapassada nesse aspecto, noutros até tinha razão, mas nesse não. Portanto, eu queria uma Igreja à minha maneira, que me convinha, naquilo que me agradava, mas naquilo que não me agradava, a culpa não era minha. Eu não tinha que obedecer à Igreja Católica, apesar de ser batizada e apesar de ter formação e de saber, eu tinha consciência que o que eu vivi não era do agrado de Jesus. Também fui avisada, claramente, e eu estava consciente daquilo que fiz. Mas não me questionava sobre que juízo faria Jesus de mim,
quando eu morrer, nem me lembrava da morte, com 20 anos, não me lembrava, não é? Que é uma asneira terrível, porque nós não sabemos quando é que Jesus nos chama, mas não passava pela cabeça que quando chegasse perante Ele, e se realmente tivesse morrido durante esse tempo, o caminho, eu estaria a caminho mesmo do inferno, não é? Estava mesmo ali a jeito do inferno. Bem, mas Jesus, não é, muito paciente comigo, e de certeza, tendo em conta as orações que fazem, milhares de pessoas fazem pela conversão dos pecadores, não é? O Diogo também disse isso ontem, eu também sou um fruto, com toda a certeza, das orações pela conversão dos pecadores. Jesus bate à porta uma vez, duas, e até que nós batemos com a cabeça e lá nos lembramos que Ele existe. Então, primeiro, terminou a minha relação que tive com essa pessoa, separamo-nos. Eu substituí os desgostos, essa parte desse desgosto, por coisas que o mundo continuava a oferecer. Nessa altura eu não me lembrei de Jesus, mas lembrei-me das danças de salão, lembrei-me do yoga, lembrei-me de ocupar muito a nível social. Eu era muito ativa socialmente e, portanto, o tempo passava a correr e não me lembrava de Jesus ainda. Então, em 2008, Jesus chama-me mesmo e dá-me um valente puxão de orelhas. O que é que Ele faz? Ele permitiu que a minha irmã mais velha, Carla, ficasse doente, andasse de hospital em hospital e ficasse seriamente doente, ao ponto de lhe ser diagnosticado um cancro, numa fase bastante avançada, chamada linfoma de Hodgkin. E aí foi a primeira vez na vida, com 35 anos, que eu senti que eu não dominava tudo, que eu não tinha solução para aquilo. E também, naquele momento, também senti que não eram os médicos que iriam ter a solução para o problema, eu estava consciente. E aí lembrei-me de Jesus. E acreditava que Ele existia, eu acreditava. E que Ele era todo poderoso também, eu acreditava. Portanto, Ele, se quisesse, podia resolver aquilo. Eu também acreditava nisso. Como é que foi esse processo, então, de eu regressar a Jesus? Jesus também coloca anjos no nosso caminho. E a minha irmã esteve internada há cerca de um mês no Hospital de Vila Real, no setor da Oncologia, e íamos lá visitar, a família visitá-la diariamente, e nessas visitas iam duas enfermeiras, era como encontrar duas enfermeiras. Uma delas amiga dos meus pais, e a outra que não conhecíamos de lado nenhum, muito linda, fisicamente e interiormente, depois vi mais tarde, de olhos azuis, cabelo loirinho, com a farda branca de enfermeira, parecia mesmo um anjinho. E na altura aquela enfermeira não falava rigorosamente nada, pelo menos das vezes que eu estava lá. Ela entrava muda e saía calada. Mas intrigava-nos aquela paz, não sei explicar o que era, mas depois dela sair, nós perguntávamos, mas quem é esta enfermeira? Ela não dizia nada, mas transmitia uma paz, uma tranquilidade, algo sobrenatural, só podia ser. E essa enfermeira tem um papel muito importante na minha vida, ao ponto de hoje chamarmos o nosso anjinho. Ela, sem nós estarmos lá, convida a minha irmã a vir a um retiro, em 2008, em dezembro, precisamente aqui no Paulo VI, a primeira vez que eu venho a um retiro com 35 anos, do padre James Manjacal, um padre indiano, católico, que prega na Europa e noutros locais, Médio Oriente, etc. E ela convidou a minha irmã depois saiu do hospital, contou-nos lá em casa isso, e eu decidi trazê-la conjuntamente com o meu pai. Eu vinha para Fátima, a ideia era trazê-la, eu ia trabalhar, porque nesse fim de semana tinha muito trabalho para fazer. Mas entrei para este edifício para ver onde eles ficavam, e se me apetecesse vir ter com eles, e deram-me uma folhinha com a biografia do padre James. E eu fiquei estarrecida, li, impressionada com aquela biografia, acreditei no que li acerca do padre e também de uma cura milagrosa que ele tinha tido. E fiquei curiosa pelo que era o renovamento carismático, nunca tinha ouvido falar disso sequer. Então deixei-me estar sentada numa dessas cadeiras como vocês hoje estão, e algo colou-me mesmo à cadeira, prendeu-me, de tal maneira que eu não saí mais da cadeira até ao final do retiro, que foi domingo, e já foi bem tarde, porque eram milhares de pessoas aqui, estava cheio, com a efusão do Espírito Santo. Então aquilo foi uma dose, uma injeção tal de catequese,
que fez recordar em mim o que eu já tinha aprendido e fez sentido. Deu-se ali aquele pelim que nós vemos, isto faz sentido, realmente é verdade e eu estou enganada na forma como vivo, na forma como penso, sou uma orgulhosa. Estive 12 anos fora da comunhão de Deus, porque como eu vivia em pecado mortal, não me confessava, não estava arrependida, se não estava arrependida, não confessava, não comungava. Portanto, imaginem o risco que eu corri realmente, não é? Se eu morresse durante aquele período, para onde é que eu iria? Qual seria o meu destino? Eu tinha comprometido a vida eterna, tinha trocado uns míseros anos de viver a meu belo prazer pela eternidade. Tudo isso começou a fazer sentido, com muita coisa que eu não percebia, porque realmente, tantos anos afastada e não tendo experienciado, vivido o amor de Deus, verdadeiramente, só conhecendo na teoria, foi também um choque ao mesmo tempo, ao ponto de eu avisar lá em casa que eu não falava do retiro, não queria falar do retiro nada, e não falei a ninguém durante 6 meses. A verdade é que também, ao mesmo tempo, em Lamego, em janeiro de 2009, comecei a frequentar o grupo de oração do Padre Duarte, que também tinha iniciado há pouco tempo, e senti que ali estava o local, o Padre e as pessoas que me poderiam ajudar a perceber tudo. E tinha uma sede enorme de conhecer Jesus. E pode-se dizer que me apaixonei, realmente foi como se tivessem lançado assim uma seta ao coração e foi assim uma sede de encontrar Jesus de todas as formas. Também deixem-me dizer que me impressionou muito a alegria que eu senti naquele retiro das pessoas. Aquelas pessoas eram diferentes e os católicos convictos são realmente diferentes, não são iguais aos outros. São alegres, apesar das dificuldades da vida, consegue-se perceber que estão em paz e que têm uma alegria, que têm esperança, sobretudo. E eu queria ser assim. Então comprei a Bíblia, que eu não tinha uma Bíblia quando regressei. Comprei um catecismo, que primeiro começou por ser o das crianças, da catequese, para ler rápido, ficar com uma ideia geral. Depois, só mais tarde, comprei o outro catecismo para adultos. Comecei a ler a vida dos santos. No espaço aí de um ano e meio, fui a cerca de 12 retiros, muitos do Padre James, que na altura fazia muitos aqui, e nunca achei monótono, nunca achei repetitivo, nada. Muitas pessoas perguntavam, mas agora tu vais a tantos retiros, não, e é sempre do mesmo padre, não ouves a mesma coisa? E eu não, para mim era tudo novo, e nem que eu visse alguma coisa igual, aquilo não entrava logo à primeira, não é? Nem à segunda, nem à terceira. E realmente a sede era imensa. E busquei e encontrei Jesus dessa forma e recebi imensas graças. Primeiro, a minha cura interior, não é? Que eu considero que iniciou nesse retiro e depois é uma construção, é um processo, não é? Até hoje e que ainda irá continuar com certeza. Depois, a minha irmã ficou curada num espaço curtíssimo de tempo daquela doença. Em abril de 2009, a doença deixou de estar ativa até hoje. É certo que ela tem outros problemas de saúde hoje, mas ela está viva, com a graça de Deus, e acredito por milagre também, porque Ele assim o quis e permitiu para a sua glória e para a sua honra. E depois é toda uma mudança de vida em que Deus também me permitiu ter um arrependimento profundo daqueles pecados, daquela vida que eu vivi, ter uma consciência plena do que é o pecado, sobretudo do pecado da carne. E eu peço-vos que não se esqueçam das palavras de Nossa Senhora de Fátima, que realmente vão para o inferno, a grande maioria de que vai para o inferno deve-se aos pecados da carne. Realmente ter essa consciência bem profunda, então aprender a viver na castidade, com alegria e ser feliz e ser realmente livre. Hoje posso dizer que sou livre, não segundo as leis do mundo, não é? Não sou de certeza, porque não vivo da forma tão boa materialmente como vivia, não participo na sociedade da forma que eu participava, participo noutra. Também sou criticada, como dizia ontem o Diogo, com os nomes de beata, fanática e outras coisas do género, mas não quero saber nada disso, absolutamente nada, porque sou feliz realmente assim e rezo pela conversão de todos, de todo o mundo, agradecendo também as orações que toda a gente faz por mim e continuam a fazer.
Pronto, e é este o testemunho que eu vos queria deixar, um testemunho de esperança também, e realmente pensarmos que em largar a vida do pecado, porque por mais anos que a gente viva, nem que a gente viva 100 anos, mais tarde ou mais cedo nós vamos estar perante Jesus, Deus, não é? E vamos ser submetidos ao juízo e vamos comprometer a vida eterna por uns míseros anos de vivermos, não é? De acordo com as nossas regras, sem obedecermos à nossa Igreja Católica, à nossa mãe, sem conhecermos também verdadeiramente a Igreja Católica, porque no fundo o que eu tinha era um desconhecimento imenso da Igreja, era uma ignorância profunda. E depois agravada por um orgulho e uma presunção, como se eu conhecesse a Igreja, não é? E pudesse criticá-la, a ela e aos sacerdotes, a quem faz parte. E no fundo é isto que eu queria retratar aqui e pedir perdão a Deus realmente por essa ignorância, por esse tempo de cegueira que realmente estava e agradecer-lhe por me ter retirado do mundo das trevas, por me ter dado uma família muito grande, porque para além da minha família de sangue, agora tenho muitos amigos que são a família de Cristo, não é? Estão aqui também muitos deles. E uma grande amiga que eu tenho aqui que também vos vai dar o testemunho, eu vou já passar a ela, é a Aldina. Portanto, a Aldina venha também. E obrigada a todos.